Não, Jai, Prabhupada Bhaktisiddhanta aqui, Jai. Prabhupada Padeshambrita aqui, Jai. Bom, se uma pessoa serve Krishna pessoalmente com arrogância, deixando de lado as instruções do Guru, então certamente ele terá dificuldades, né? Se o Guru é negligenciado, então ele está na ruína, vai encontrar a ruína, né? Se eu penso, né, então é muita arrogância, né, pensar, eu sirvo Krishna, eu sirvo Hari, né, isso é uma arrogância muito grande. Inclusive, se fala, né, quando o Prabhupada Bhaktisiddhanta ele encontrava, né, alguém, né, então ele perguntava, você está servindo Krishna sob o refúgio de quem? Quem é o seu Guru, né? E às vezes muitas pessoas diziam, não, eu sirvo Krishna diretamente, né? O Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele nesse momento não falava nada, né? Mas depois ele rejeitava essa pessoa já, ou seja, ele via que isso era uma falsa devoção. Porque a primeira coisa é Guru Padashraya, Diksha. Então você tem que tomar refúgio e logo depois você tem que aceitar a iniciação, né? E servir ao Guru. Então esse é o nosso processo. Então ele está explicando isso, que realmente a gente não vai ter nenhuma auspiciosidade se a gente tenta, né, servir a Krishna diretamente, né? Então, na realidade, o benefício que nós vamos ter por servir a esse Guru é que o nosso serviço será aceitado, né? Ou seja, então isso é muito importante, entender que realmente o serviço vai chegar através do Guru. O Guru, ele é aquele que nos conecta com Krishna. Então, por isso, o discípulo ele não desenvolve essa mentalidade arrogante, né, de tirar o Guru, de menosprezar o Guru, né, de desafiar o Guru. Então, o Guru Tattva ele tem que estar muito claro na nossa vida. Isso é uma das primeiras coisas, né? Por isso que a gente vê no Hari Bhakti Vilas, né, eles estão sempre dizendo, né? A gente viu vários versos, né, nisso. Você tem que ficar aí um ano, né, com 1 ano, 2 anos, 3, bom, enfim, de acordo com o Varna, né, o Hari Bhakti Vilas explicava, né, com 1 ano, se você ou seja, 1 ano, 2 anos, 3 anos, até 4 anos ele dizia, de acordo com Varna, para que o Guru possa analisar, né, a sua personalidade, que você também possa escolher o Guru, não ter nenhuma dúvida. É mais ou menos isso. Claro que isso hoje em dia não é mais aplicado, mas a gente vê que esse é o caminho, né? O caminho é esse. Ou seja, de muito cuidado, né, de muita cautela. Ou seja, o Guru Tattva é uma coisa muito sensível na nossa vida, né? Se isso está mal, ou seja, se o nosso Guru Tattva está mal, ou seja, se a nossa conexão com o Guru está mal, então toda a nossa vida vai estar mal. Ou seja, por quê? Porque você não tem em quem você meditar, você não tem um refúgio, né? Então por isso é muito importante. Todos os acharyas vão falar isso, para o Prabhupada Bhaktisiddhanta está dizendo isso agora aqui, né? Que você precisa estar sob a guia de um Guru, você precisa se conectar a isso. Por quê? Porque na verdade é o Guru que ele que nos incrementa a nossa fé, ou seja, ele é responsável em relação ao departamento da fé, né? Então, e a fé ela é bem, né, Adhoshraddha, Adhoshraddha, no início você tem que ter muita fé, ou seja, essa fé vai te colocar junto com o sadhu, né? Ou seja, então por isso que o Guru é aquele que vai te dar a entrada, né, no campo da fé. E como disse Cesar Maharaj, né, a gente tem que Shradamayan Lokam. Você tem que viver no mundo da fé. Se você não vive no mundo da fé, se você não vive no mundo do seu ideal, né, você não vai conseguir permanecer na consciência de Krishna. Ou se você permanece, você não vai avançar
Porque a fé é que te faz acreditar que você pode, né? Que você pode controlar os seus sentidos, que você pode dominar as suas paixões, né? Que você pode tolerar as urgências, né? Do mundo material. O mundo material, ele está gritando, ele está falando muito forte, muito alto para você, né? E se você não consegue, se você não tem fé, você não vai adiante. Por quê? A primeira dificuldade você já desanima, ou seja, o primeiro obstáculo você já recua. Então não. Então o Guru, ele vai ser sempre o nosso farol, vai ser sempre a nossa guia. Através do Guru a gente pode se aproximar de Krishna muito facilmente, né? Ou seja, esse é o caminho, né? O Guru Krishna Brahmanda Brahmite Kona Bhagavan Diva Guru Krishna Parshade Poi Bhakti Lata Bidi. Ou seja, o Guru é pela misericórdia do Guru que você obtém Krishna, né? Ou seja, é pela misericórdia do Guru que você, pela misericórdia do Guru de Krishna, que você tem Bhakti Lata Bija, que você tem a capacidade, a oportunidade, né, de praticar o Sadhana Bhakti. Então, o Sadhana Bhakti significa que você recebeu a misericórdia. Isso é Sadhana Bhakti. Sadhana Bhakti significa a pura misericórdia que você recebe, né? E com isso você pode praticar, né? E ao Guru te dá Krishna, ou seja, Krishna te dá o Guru e o Guru te dá Krishna. Então a gente entende que eles andam juntos, né? Ou seja, você não pode separar isso, né? Não tem como separar isso. Você não pode separar o Guru de Krishna. Você não pode deixar o Guru de lado, deixar o Guru de lado e só querer estar com Krishna. Então, por isso é muito importante a gente entender isso, né? E ele está dizendo, se uma pessoa não realiza isso, ela se torna uma pessoa arrogante, ou seja, se ela menospreza, se ela negligencia. Por isso também se fala que é como uma ofensa negligenciar as ordens do mestre espiritual, né? Como isso é ofensivo. E a ofensa, ela leva a um desânimo, né? Toda vez que a gente ofende, a gente fica desanimado, a gente não consegue se ocupar de maneira entusiasmada no serviço devocional. A ofensa nos afasta, né? A ofensa é uma coisa que é justamente o contrário, né, da adoração, né? Radha significa a melhor adoradora de Krishna, Radha, né? Ou seja, e a parada significa sem adoração, ou seja, que você cometeu uma parada. E se você cometeu uma parada, você não vai você vai perder o entusiasmo da prática, né? E é como se você é como se você estivesse doente, né, estivesse com febre, e você come um alimento e esse alimento não nutre, né, o seu corpo, porque a sua doença não deixa, né, você se alimentar. Então, na realidade, entre Krishna e a entidade viva pode existir aí uma barreira muito grande, né? Essa barreira que realmente não permite que nós possamos acessar a Swarupa Shakti de Krishna. Então é através do Guru que isso vai ser como clareado, através do Guru que isso vai ser dissipado. Então nós precisamos, né, realmente acreditar que a nossa vida espiritual, ela depende da misericórdia de Sri Guru, né? Ela depende da misericórdia dos Vaishnavas. Então, sem os Vaishnavas, sem o Guru, nós não somos nada. Por isso nós temos que respeitar muito isso, ou seja, guardar isso. Se fala que inclusive o nome do Guru, você não pode nem falar o nome do Guru assim em público, né? Se diz assim, né? Você não pode falar o nome do seu Guru, né? Ou seja, quando você for falar o nome do seu Guru, você tem que falar Namam Vishnupada, né? Paramahansa, enfim, o Namam Vishnupada, né? Mas por que isso? Por que você não pode falar o nome do Guru em público, né? No sentido que é como esse ditado que fala, não dê pérolas aos porcos, né? Então você não pode falar o nome do Guru em vão, assim. Claro que algumas vezes você vai falar o nome do seu Guru para os devotos, para as pessoas, né, que realmente podem apreciar isso, né?
Então, na realidade, a filosofia védica ela é centrada no guru, ou seja, isso é filosofia védica, né? Você precisa do guru, né? Você precisa realmente entender que isso é necessário na sua vida. Sem guru, a gente não pode realmente adorar a Cristo de uma maneira apropriada. Ele não vai aceitar, né? Ele quer que você primeiro ofereça o seu guru, né? Por isso, quando a gente adora a deidade, aí tem o nosso guru, tem um guru para amparar, quando você oferece o alimento, tudo tem que ter a presença do guru, né? Sem isso, nós não somos capazes de fazer nada, né? Então, Krishna está realmente muito ansioso para que você satisfaça ao devoto dele. Por quê? Porque ele mesmo não consegue reciprocar com o seu devoto, né? Diditamam prapadante tantastavya bhajamyaham, né? Então Krishna fala, na medida que você se rende a mim, eu me entrego a você. Só que em relação aos devotos, né, aos devotos mais queridos dele, né, ele não consegue muito. Ou seja, por quê? Porque esses devotos são tão peritos em satisfazer Krishna, que Krishna não consegue reciprocar. Então, quando ele vê que um devoto, né, está servindo a um Vaishnava, servindo ao Vaishnava mais querido para Krishna, que é o Guru, né, que é o Vaishnava mais querido para Krishna. Quando ele vê isso, Krishna ele fica muito satisfeito, né? E aí por quê? Porque ele mesmo não pode, mas aí quando ele vê que o devoto serve ao Guru, serve ao Vaishnava, ele pensa que, de certa maneira, essa dívida com ele está sendo paga, então Krishna fica também endividado com esse devoto que serve. Então ele vai beneficiar esse devoto. Assim a gente entende que o serviço, né, ao mestre espiritual, o serviço ao Guru, né, eles são muito importantes na nossa vida, né? A gente tem que estar sempre com isso em nossa mente, né? Nós estamos endividados, né, com o nosso Guru, endividados com os Vaishnavas. A nossa dívida é essa. Por isso nós somos extremamente humildes, extremamente tolerantes em relação a esses aspectos, Guru Vaishnava. Sem isso, sem esse sentimento, sem esse ideal, nós não vamos avançar na vida espiritual. Claro, os Shastras eles têm inúmeras histórias, né, onde o Guru testa o discípulo, onde o discípulo passa por tantas dificuldades para satisfazer o seu Guru. Krishna mesmo passou por dificuldades, né, como discípulo de Sandipani Muni. Entretanto, o que nós temos que entender disso tudo é que a gente precisa botar na nossa vida Krishna no centro e para isso o Guru e os Vaishnavas eles devem estar ali, ou seja, porque eles estão perto de nós. Na verdade, sem Guru e Vaishnava nós não somos nada, nós estamos completamente desolados. Quando Chaitanya Mahaprabhu pergunta a Ramananda Roy qual é o pior, a coisa mais perigosa na vida, ou seja, a coisa mais triste, ele fala estar afastado dos devotos, né? Isso é a coisa mais triste para a gente, quando a gente se afasta dos devotos, quando a gente está sem os devotos, né? Quando eles não estão na nossa vida. Então isso é uma tristeza muito grande. A gente tem que realmente orar muito a Krishna para a gente não se desviar. Isso é muito importante, né? Orar ao Guru, orar a Tulasi, enfim, orar ao Senhor Nrsimhadeva, orar a todo mundo que a gente pode orar, para a gente não se desviar do serviço devocional. Que você não se desvie nem um pouquinho dos preceitos do Chaitanya Mahaprabhu, que é Samasti Guru, que é o Guru original. Então, se nós seguimos os preceitos de Mahaprabhu, se nós seguimos os ensinamentos de Mahaprabhu, nós temos que seguir ao nosso Guru, seguir aos nossos Vaishnavas e fazer a nossa vida perfeita. Guru primeiro.